E aí, pessoal, estamos de volta. Paramos nesse slide, né, falando sobre as várias formas da comunicação. E agora vamos observar que a comunicação ela pode ocorrer através de, vamos lá, palavras, sinais e imagens. Então a comunicação ela pode ocorrer dessas três formas também, certo? E você pode aí até, como desafio, tentar encontrar outras formas de a comunicação pode ocorrer, beleza? Eu coloquei essas três aqui só para a gente falar um pouquinho sobre elas. A comunicação ela pode ocorrer através de palavras. Palavras em que sentido? Palavras entendíveis, certo? Se eu vier aqui e colocar assim, ó, pronto. O que é que eu quis dizer aqui pra você? Nada, né? Quis até dizer alguma coisa, mas você não entendeu nada. Por quê? Porque não são palavras entendíveis. Não é algo que você conhece no seu idioma, certo? Poderia fazer assim também, ó. E aí, o que quer dizer isso? Também não sei, né? Também não sei, né? Aí aqui é em hebraico, certo? São letras em hebraico, ó, Israel, beleza? Então, você observa que essa comunicação ela pode ocorrer através de palavras, né? Mas palavras, que palavras? Que você entende. Se você não entende ou eu não entendo, como é que nós vamos nos comunicar com palavras que nós não conhecemos? Então tem que ser palavras, mas que nós conhecemos. Vocês vão entender melhor quando nós formos falar sobre os elementos da comunicação, que existe o código, certo? O código. E o código são essa língua, esse meio pelo qual você está se comunicando, certo? Se é por meio das palavras, então tem que ser palavras que você conhece e que eu conheço. Ou seja, tanto o emissor como o receptor conhecem essas palavras. Para que haja comunicação por meio de palavras, tanto o emissor quanto o receptor tem que conhecer as palavras que estão envolvidas na comunicação, certo? E aí, aqui nós observamos que existem vários e vários inúmeros idiomas diferentes. Então, por isso que para você se comunicar com uma pessoa que fala inglês, você tem que pronunciar palavras em inglês e você tem que entender as palavras em inglês que aquela pessoa fala também. Senão, não vai haver comunicação, certo? Também podemos nos comunicar por meio de sinais. E aqui segue o mesmo princípio. Tem que ser sinais que o emissor conhece e que o receptor também conhece, certo? Vamos supor que eu não sei muito desenhar não, né? Mas vamos supor aqui que eu coloco assim, ó. Eita, mão feia medonha, né? Faz de conta, né? Isso aqui queria dizer o quê? Legal, né? Positivo, positivo, legal. Faz de conta que é, né? Então aqui você observa que eu tenho um sinal que eu posso fazer e você entender. Mas tem que ser um sinal que seja conhecido das duas partes, tanto do emissor quanto do receptor. Entenda, certo? Se eu fizer assim, ó. Estou querendo dizer o quê? Silêncio, né? Silêncio. Então você tem que saber que significa silêncio e eu também tenho que saber que significa silêncio. Se eu não souber, nem você souber, que comunicação vai haver entre isso? Eu vou fazer assim e você vai estar bem, oxente, tem um zip aí na tua boca, é para fechar o zip? Então não é assim que funciona a comunicação. Tem que ser algo conhecido das duas partes, tanto por parte do emissor como por parte do receptor, ou né, vice-versa. Então vimos que a comunicação pode ocorrer por meio de palavras, por meio de sinais, certo? E também pode acontecer por meio de imagens, não é não? A comunicação ela pode ocorrer também por meio de imagens. Se eu pego e coloco assim, ó. O que é que isso quer dizer? Nós até vimos em sala de aula, não foi? Permitido estacionar, não é proibido não, preste atenção no serviço, ó. Proibido estacionar é assim, ó. Proibido estacionar, né? E se eu fizer assim, ó?
Proibido parar e estacionar. Entenderam? Então eu posso me comunicar também por meio de imagens. Isso tem muito no trânsito, né? As placas de trânsito, sinais de trânsito. Em lá chegar no semáforo, né? Pega ali no semáforo, aí tem lá, ó, uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, certo? Aí tá lá aceso esse sinalzinho aqui, ó, vermelhinho, né? Aí eu, eita, e agora o que é que eu faço? Passo lotado, né? Negativo. A vermelho, então eu tenho que entender que a comunicação ali é mostrando que eu tenho que parar. Parada obrigatória, certo? Então preste muita atenção nisso. Quando nós vamos, para que haja a comunicação, estou sempre batendo essa tecla para você entender. As duas partes têm que se entender. As duas partes. Se é uma pessoa que não conhece nada de trânsito, de sinal de trânsito, ele pode ver ali o sinal vermelho e achar que pode passar direto, certo? Se for uma pessoa, estou fazendo suposição, né? Se for uma pessoa que nunca ouviu de sinal de trânsito, está alheio ao mundo e tal, e aí chegou lá no semáforo, o sinal está vermelho, ele vai passar direto. Ele não sabe o que quer dizer aquilo, então não houve comunicação. O semáforo sabia, entre aspas, né? Sabia, porque ele foi programado para aquilo, então, que era para parar no sinal vermelho. Ele emitiu, ele como emissor da informação, para haver uma comunicação, o emissor sabia que era para uma ordem de parada, o sinal vermelho. Mas o receptor não sabia. Então houve comunicação? Não houve comunicação, porque a coisa, ó, bagunçou o negócio, né? Ou seja, a comunicação foi distorcida, vamos dizer assim. Houve uma comunicação? Em que sentido? O emissor emitiu, mas o receptor não entendeu nada. Então foi uma comunicação destrambelhada, né? Podemos dizer assim, que não teve muito sentido. Então podemos até dizer que não houve comunicação, certo? Não houve um entendimento entre as partes. Então não houve essa comunicação como deveria haver, beleza? Então nós temos que estar atentos a isso, né? E se tivesse assim no semáforo, ó, verdinho, o que é que eu podia fazer? Parar, é? Não, eu ouvi aí, ó. Muito bem. Pode seguir em diante, né? Tá liberado o caminho. Então a comunicação ela acontece também dessa forma, lá no semáforo, beleza? E por último, no semáforozinho, se tivesse assim, ó, amarelo, professor, amarelo. Eu tô ouvindo aí, ó. Estão dizendo, né? Amarelozinho no sinal. Quer dizer o quê? Atenção, né? Attention, please. Cuidado, cuidado. Então é isso que serve o sinalzinho amarelo no trânsito. Até nas placas mesmo, né? Se a placa tá vermelhinha, é porque é uma placa de perigo, né? Perigo. Se essa placa tá pintada de vermelho assim, ó, é porque é perigo, né? Vamos supor. Se a placa tá pintada de amarelo, é que é atenção. Atenção, essa é a comunicação do trânsito. Se tiver vermelho, é perigo. Pare. Tal. Se tiver amarelo, é atenção. Pessoal, tem até outra coisa legal na questão de veículos, né? Veículo. Você está lá no seu carro e tal. Aí lá no painel do carro, lá no painelzinho do carro, fazendo de conta que é assim, né? O painelzinho do carro. Aí tem, de repente acende uma luzinha amarela lá no painelzinho do carro. O que é que isso quer dizer? É uma comunicação. O carro está ali comunicando alguma coisa. Quer dizer o quê? Atenção. A luzinha amarela no painel do carro é atenção. Fique atento. Tem alguma coisa aí começando a dar errado, né? Se você observa uma luzinha vermelha, o que é que você tem que fazer? Eu vou fazer a minha viagem. Quando eu voltar, eu mando olhar. É? Ó, negativo, meu amigo. Apareceu uma luzinha vermelha no painel do seu carro, na sua moto lá, seja lá que transporte for uma luzinha vermelha, pare imediatamente. Pare imediatamente, porque essa luzinha vermelha é de perigo. Você pode danificar o motor do seu carro, o motor da sua moto, ou qualquer outra coisa, o equipamento mais caro, por causa, às vezes, de uma besteirinha de nada. Às vezes, uma besteirinha que com R$1 você resolve. Mas não acender a luz vermelha, aí você continua andando com a luz vermelha acesa, o que é que vai fazer? Pá! Vai quebrar e aí dá um prejuízo bem maior. Então, acender a luz vermelha, pare imediatamente. Acendeu a amarela? Atenção. Assim que você puder parar, pare logo. Também, certo? Então, muito cuidado com isso aí para não
se dar mal, né? Vamos dizer assim, para não se dar mal porque você não está entendendo a comunicação do veículo com você. Não sei se você sabia disso, sabia? Sabia disso? Luzinha amarela no painel do carro. Cuidado, atenção. Mande verificar o mais rápido possível. Luz vermelha, parada obrigatória, meu filho. Pare logo, certo? Porque senão você vai se dar mal. Eu vou até contar uma historinha que aconteceu comigo. Uma vez eu estava lá no Xeramubim, trabalhando de vendedor. Aí estava indo para um bairro lá atender um cliente. Estava com o vendedor, né? Na época eu era supervisor de venda. Aí eu estava levando o vendedor para atender o cliente. Aí ele acendeu a luzinha vermelha do óleo no meu carro, o painelzinho lá. Pá, luzinha vermelha. Aí eu parei imediatamente. Já sabia dessa comunicação, né? Parei imediatamente. Aí eu disse pro vendedor: rapaz, a luz do óleo acendeu. Aí ele: não, rapaz, vamos atender o cliente ali, quando nós voltar tu leva o carro na oficina. Aí eu: não, meu amigo, peraí, luz vermelha de carro não é assim não. Eu posso ir embora com a luz vermelha do óleo acesa, vou bater o motor do meu carro. Negativo. Aí vinha passando o cara da moto, eu peguei, dei com a mão. Aí o cara parou lá e eu disse, eu perguntei, falei pra ele, né, o problema. Eu já tinha verificado a caixa de fusível, não tinha nenhum fusível queimado. E quando eu abri o capô, eu vi por trás do motor assim, tudo melado de óleo, né. Aí eu imaginei que era alguma coisa ali que tinha estourado e estava jogando óleo para fora do motor do carro. Aí ele disse: não, meu filho é mecânico. Deu certinho, ó, certinho. Quando Deus prepara as coisas, né. Aí ele trouxe lá o filho dele. O filho dele não estava, aí mandou o mecânico já com o carro para rebocar. Que eu disse: rapaz, se tiver aí como ajeitar, a gente vai rebocar, porque eu não posso ligar o carro assim não. Aí ele trouxe o mecânico olhou e realmente era a válvulazinha do óleo, porque tem uma válvulazinha que coloca no motor do carro lá para medir a pressão do óleo, né? Aí essa válvulazinha deu problema e estava jogando o óleo fora do motor. Aí rebocamos o carro, chegou lá, ele trocou a válvula, troquei o óleo, aproveitei logo para garantir, né? Se tinha entrado alguma impureza. Troquei o óleo, filtro, tudo direitinho. Ó, simbora. Vendi o carro e não precisei fazer o motor do carro. Tá vendo? O carro de uma luzinha, o carro de uma válvulazinha, bem baratinha, podia ter batido o motor do carro e ia gastar quantos R$ 1.000 para mandar fazer, né? Então, cuidado. Ó. São coisas mínimas que nós temos que aprender, né? Se comunicar. Um veículo se comunica com você por meio desses sinais. Se você não entender a comunicação, a linguagem que ele está utilizando lá, aí você pode se dar mal. Vocês estão entendendo a importância de você estudar a comunicação? De você entender o que é a comunicação? Essa é a importância. Quanto mais você aprende a se comunicar, aprende as linguagens, as palavras, os sinais, as imagens, quanto mais você aprender, menos prejuízo você vai ter na sua vida. E não estou falando só no prejuízo financeiro não, certo? Prejuízo como pessoa e outras coisas mais que podem acarretar a falta da comunicação, do conhecimento de se comunicar, ok? Responda as perguntinhas aí embaixo e clique em próximo para o próximo vídeo, beleza? Olha o que é que nós vamos ver no próximo. Que os animais também se comunicam. Na verdade, isso aqui nós vamos ver logo, né? Deixa eu apagar aqui. A gente aproveitar que está no mesmo slide. Ó, pessoal, os animais também se comunicam, certo? Os animais também se comunicam. Eles têm a sua maneira natural ali de se comunicar, certo? Essa parte é bem breve. Eles podem se comunicar por meio de sinais, por meio de sons, né? Por gestos também. Então eles podem se comunicar de várias formas, beleza? Só que a comunicação do ser humano ela é mais complexa, né? A comunicação do ser humano ela é mais completa também. Complexa no sentido de complexidade, de ser mais completa. Ela tem mais detalhes, porque o ser humano ele raciocina, ele pensa antes de fazer alguma coisa. Então, você observa que a comunicação do ser humano ela tem mais arcabouço, né? Ela é mais robusta, rebuscada, vamos dizer assim, mais bela do que a comunicação dos animais. Não sei se vocês estão ouvindo o latido dos cachorros aí no vídeo. O que é que eles estão dizendo? Eu sei lá, né? Eu não sou cachorro para entender o que é que o cachorro está dizendo quando late, né? E aí vocês observam que o cachorro ele tem vários latidos diferentes. E cada latido ele quer dizer alguma coisa, né? Ó. Tá vendo? São os cachorros do vizinho ali, latindo. Então ele pode querer dizer várias coisas. Um cachorro vai entender o outro, porque eles se acostumam, né?
e aí sabe o que é que quer dizer. E às vezes até o próprio dono começa a entender o que é que o cachorro quer quando emite determinado som, certo? Não, esse som aqui ele sempre está emitindo quando tem fome, quando sente fome. Ah, esse som aqui ele sempre está emitindo quando quer dormir, sei lá, né? Ah, esse som aqui ele emite quando está doente. Então o dono também, por estar se comunicando sempre, né? Comunicando entre aspas, no sentido de conviver ali, e então ele está mais próximo, então ele começa a observar mais a cada som. E aí vai começando a entender a comunicação, certo? Daquele animal também. Então os animais eles se comunicam, eles podem mostrar um para o outro assim que aqui tem comida, né? Como é que você acha que um urubu comunica o outro que tem comida? Como é que uma baleia, por exemplo, consegue comunicar a outra que tem comida, que encontrou comida? E aí por diante, né? Como é que consegue comunicar que está doente, sei lá, está com fome, né? Então tem várias formas deles se comunicarem. Cada um tem a sua maneira de se comunicar, beleza? Só que a nossa comunicação do ser humano é muito mais rebuscada, né? Muito mais trabalhada. Tem pensamentos por trás, tem todo um raciocínio, toda uma elaboração, né? Para que haja a nossa comunicação, certo? Você imagina aí a nossa maneira de se comunicar aqui, ó, como é bem diferenciada, né, da maneira do que os animais. Não sei se vocês estão ouvindo o latido ali ainda, ó. É o mesmo latido, para mim eles estão dizendo tudo a mesma coisa, não sei o que é, né? Ó. Mas não sei o que é que eles querem dizer. Mas nós conseguimos nos comunicar, né? Trocar várias ideias por meio de pensamentos, raciocínios que vêm por trás da nossa comunicação. Beleza? Agora sim, vá lá nas questões e aí clique em próximo para ir para o próximo vídeo. Ok?